Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esse sábado maravilhoso na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelos estudos que já tivemos hoje e obrigada porque mais uma vez podemos nos reunir, mesmo que através da tecnologia. Obrigada porque estamos juntos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre esse estudo, que o Senhor venha falar grandemente e fortemente aos nossos corações. E que a nossa mente e o nosso coração possa estar receptivo à Tua palavra. Fica conosco agora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Okay, I'm going to do a continuation of the topic that I done the last time. Eu vou fazer uma continuação do tópico que eu iniciei a última vez. But first I'm going to do a bit of a summary. Mas primeiro eu gostaria de fazer um pequeno resumo. And without wasting any time, we're going to start. Sem perdermos mais tempo, vamos começar. Remembering the topic is about psychological behavior of children with dominating parents. Lembrando que o tópico é comportamento psicológico dos filhos com pais dominantes. The last time I said that we have parents that understand and we have parents that do not understand how to take care of their children. Na última palestra, na última aula, eu mencionei que existem pais que sabem como cuidar dos filhos, mas outros pais que não sabem como cuidar dos filhos. We also know that we have still parents, those that are still wanting to be parents. Sabemos que também temos entre nós alguns que ainda querem ser pais. So this is actually a broad topic for each and every parent. Mas isso seria um tópico bem amplo para cada dos pais. The last time we spoke about 5 relationships that Elder Arminda taught us about. Na última vez nós mencionamos 5 tipos de relacionamento que foi nos ensinado pelo ancião Parminda. What were these 5 relationships? Quais eram esses 5 relacionamentos? First one, you have marriages, so you have the husband and wife. Primeiro poderíamos mencionar o casamento, onde nós temos o marido e a esposa. Que mais? And I know you'll know the answer, so let's start answering. Eu sei que todos vocês conhecem ou sabem as respostas, então vocês podem escrever no chat, podem responder. Sister Rosie. Irmã Rose. You know one of the 5 types of relationships that we were taught? Outro tipo de relacionamentos que nós fomos ensinados. Temos pai e filho. Não, marido e esposa mencionamos. Pai e filho, amigos. Temos amigos. A Thaís menciona amizade, certo? And so etc. We have all of these. Então nós teríamos pai, filho, marido, esposa, amizade e por assim em diante. Irmãos. Irmãos, a irmã Rose menciona também. So what is the cycle? What is O quê? Chefe, um patrão e o funcionário, acho que é um relacionamento. Sim, That's right. Sim, tá certo. So thank you. So what is psychological? Então, o que é psicológico? Psychological is related to the mental and emotional state of a person. O psicológico está relacionado ao estado mental e emocional de uma pessoa. So we had spoken of children of psychologically controlling parents Então, falamos de filhos com pais controladores are more prone to suffer from low esteem e dissemos que eles são mais tendenciosos a ter baixa autoestima and mental health issues. e também problemas de saúde mental. And what were some of these health issues? Quais foram alguns desses problemas mentais que a gente mencionou? One of them was anxiety, Foi ansiedade, depression, depressão and antisocial behavior. e comportamento antissocial. On the other hand, you had externally controlling parents. Do outro lado, nós tínhamos externamente pais também controladores. Then you had the kids model. You have these kids that model the behavior of these parents. E depois também tínhamos filhos que se comportam de acordo com o modelo dos pais. These type of kids are prone to aggression.
esses filhos têm tendência a ser agressivos. They are likely to, we said they are likely to become bullies, or they actually bullied. Então, tem tendência também ou a se tornarem bullies ou a sofrerem de bullying. And these kids tend to take these habits to the next generation. E assim, esses filhos levam esses hábitos para a próxima geração. And so we see that it's very hard for these children for these children to deal with these controlling parents on their own. E vimos que é bem difícil os filhos conseguirem lutar ou sobreviver com pais controladores por si mesmos. And why? It's because they are completely relying on their parents. E isso é porque esses filhos são completamente dependentes dos seus pais. So if you are of age, Então, se você já está numa certa idade and you're having a controlling parents, e você tem pais controladores, that can actually make you become disrespectful. isso pode fazer com que você se torne desrespeitador. And unfortunately, controlling parents' behavior, science has seen that it's unlikely to change over time. E infelizmente, esse comportamento agressivo, a ciência já comprova que é muito difícil isso mudar ao longo do tempo. And we also saw that psychologically controlling parents have negative outcomes both within the child. E também vimos que esses pais que são psicologicamente controladores, eles afetam a criança de forma bem negativa. This parental psychological control increases the test of anxiety of children with self-efficiency. E então esses pais controladores vão aumentando cada vez mais a ansiedade com eficiência nos filhos. And what is the self-efficiency within a child that happens? O que é essa a palavra correta? O que é essa autoeficácia que acontece com os filhos? Because that self-efficiency is when you believe in your capabilities. Essa autoeficácia é quando você acredita na sua capacidade. We learned that these parents also undermine the confidence of their children. E vimos também que os pais subestimam a confiança dos filhos. Their goals, subestimam os seus objetivos. Across psychological and academic domain. Por exemplo, com a forma acadêmica que eles gostariam de seguir. You find that you have dangers of psychological, the dangers of psychological control is more about the parent. This is very important, getting what they want instead of what the child wants. Então, todo esse padrão de pais controladores, isso tem mais a ver com o objetivo final sempre os pais atingirem aquilo que eles querem, ao invés do que o filho quer. Because the care of psychological control is that it assaults means attacks. Porque isso, na verdade, o que faz é atacar the self-esteem of a child. A autoestima do filho. And so we said, how far are parents willing to go? E a gente questionou, então, até onde os pais conseguem ir? We had made an example of when a parent feeds an infant. Nós demos o exemplo de quando os pais estão dando de comer para os filhos. And the parent would say, you love this food. E o pai ou a mãe vão dizer, você gosta dessa comida? It is delicious. Ela é deliciosa. When it is obvious that it's not delicious. Quando é óbvio que a criança não gosta ou que nem é deliciosa. And this actually it misleads the child. Então, isso leva a criança a desviar a criança. It confuses them and makes it difficult for them to know their true feelings. E isso, então, cria uma confusão na criança e faz com que seja difícil para ela identificar verdadeiramente os seus próprios sentimentos. And then you have that parent that offers conditional love. E depois também vimos que tem pais que oferecem esse amor condicional. And what is this conditional love or acceptance? O que é essa aceitação ou esse amor condicional? We gave examples of, for example, you have a son or a daughter.
Nós demos exemplos onde nós temos um filho ou uma filha, and that son or daughter, for instance, falls in love with somebody that's disabled. e, por exemplo, esse filho ou filha, eles se apaixonam por alguém que tem uma desabilidade física, Or they debilidade. fall in love, for instance, if you have a white son and a black daughter, Ou, por exemplo, o filho branco e a menina negra, or you will have a child that is gay. ou então o filho ou filha que são homossexuais. And what do these controlling parents tend to do? O que esses pais controladores tendem a fazer? They go and they want to seek outside approval. Eles tentam procurar aprovação externa And then they start controlling the child's life on what the child needs to choose. e eles começam a controlar a vida dos filhos no que eles deveriam escolher. And essentially, the child's emotions, they turn into unhealthy, they have unhealthy romantic relationships because of this control. E isso faz com que esses filhos tenham relacionamentos não saudáveis por causa de todo esse controle. And so what do they tend to do? Então, qual é a tendência? They start seeking approval Esses filhos começam a procurar aprovação todo o tempo and validation. e tentam procurar validação também. So we also came to a part where we said, so how do we deal with controlling parents? E nós chegamos a um ponto que nós questionamos, então como é que a gente lida com pais controladores? Knowing that dealing with these parents are actually incredibly difficult. Sabendo que lidar com esse tipo de pais é extremamente difícil. And why? Because the child feels that they're your family. Porque a criança sente que eles são a sua família. And they quite literally, they raised me, my parents raised me. E também tem tendência a pensar, foram os meus pais que me criaram. And you tend to feel guilty and question yourself. Então você começa a criar todo um sentimento de culpa e começa a se questionar. And you think that, you know what, they're like that because they really care for me. E você começa a dizer, bom, eles são assim porque eles realmente se importam comigo. So at the end of the day, you see it's all about what you need to do is developing awareness. Então, tudo que você precisa começar a fazer agora é desenvolver essa questão de ficar atento. The child must be able to identify and to distinguish between a healthy parent. O filho ou a filha precisam começar a ver a diferença de um pai saudável. Their expectations, healthy expectations of the parents. Você começa a precisar ter uma expectativa saudável agora do que é um relacionamento saudável com pai e filho. And you've got to be aware of the controlling ones. E você precisa estar ciente daqueles pais que são controladores. And then we came to a point where we said now the child needs to establish boundaries. Então agora os filhos precisam começar a estabelecer limites. Once you realize a parent is controlling, uma vez que você se dá conta que os pais são controladores, the best way is you need to establish a firm. Você precisa então estabelecer a firm, strong, consistent boundary. Limite que é firme e forte o suficiente. This can feel scary for the child. Isso pode parecer assustador para os filhos. But that's exactly what the child needs. Mas é exatamente o que os filhos precisam. Why? Por quê? To break free from this dysfunctional pattern, because it becomes a pattern. Para então eles poderem se libertar desse padrão que é disfuncional. Because there's no good in feeding what is negative. Porque não existe nada de bom ao alimentar aquilo que é negativo. Why? Because every time that you are fed that you're not good enough for anything, porque de cada vez que você é alimentado e que você vê que não é bom o suficiente para nada, it is never okay to sacrifice your own autonomy. Não está ok você sacrificar a sua própria autonomia. We learned what is autonomy. Autonomy is what is autonomy? Então a pergunta seria, o que é autonomia? Se alguém quiser responder.
Podem escrever no chat ou podem levantar a mão para falar. O que é autonomia? Matias diz que é dirigir-se a si mesmo. Yes. Sim. Outra opinião? Ser responsável pelas escolhas, diz a Thaís. Right? Certo. So, okay, those are right. So also there's the right of self-government. Seria também o direito de se governar a si próprio. Freedom of conscience. E também seria liberdade de consciência. At the end of the day, you are your own self-assuredness. Então, no final do dia, você é sua própria autoconscientização. So we had come there to conclusion that you need to make solid steps with what is best for your life. Então, você precisa começar agora a tomar passos sólidos daquilo que é melhor para a sua vida. But you know, sadly, many parents see a child as a property. Infelizmente, muitos pais veem os filhos como se fossem sua propriedade. As a result, what do? E como resultado disso, o que esses pais fazem? They treat the child harshly. Eles tratam as crianças de forma brusca and damage them. E eles causam dano para os filhos. And sadly, these damages can be permanently beset. E tristemente, esses danos podem ser permanentes. Many children were raised or are being raised in ways so that their main purpose is to meet the parents' need. Muitos filhos foram ou ainda estão sendo criados para poder atingir ou alcançar os objetivos que os pais têm. Instead of it being vice versa. Ao invés de ser o contrário. And if they fail, if the children fail, e se agora os filhos falharem, they are punished, they are manipulated and they are shamed. Eles seriam castigados, manipulados ou até humilhados. Such children actually grow up with a lower sense of self-esteem. Então, muitos filhos, eles crescem com essa baixíssima autoestima. And this starts manifesting all sorts of psychological, emotional, and they have behavioral problems. Então, tudo isso vai desenvolver na forma comportamental, na forma psicológica, vários problemas. I know I said I was going to do a summary. Eu sei que eu disse que eu ia fazer apenas um resumo. But there are so many other points that I did speak about that I think is so important to actually bring back again. Mas eu acho que eu toquei em alguns pontos na aula anterior que eu acho que é importante, eu gostaria de lembrar um pouquinho mais. Because adults often hold their children on highly unrealistic standards. Porque muitas vezes os adultos, os pais, eles colocam os filhos numa posição tão elevada que é, na verdade, uma elevação que não é realística. Often the standards that they, the parents, são muitas vezes o padrão que os pais would never be able to meet. Nunca conseguiriam atingir. But they want the child to reach these standards. Mas eles querem que os filhos atinjam essas normas ou esses objetivos. The child is expected to be perfect. Então, é esperado que a criança, os filhos, sejam perfeitos. And at the end, this child starts becoming traumatized. E no final, o que acontece é que os filhos se tornam pessoas traumatizadas. These children end up being rejected. E eles começam a ter um senso de rejeição. Children often put in situations where they are to rely on what society thinks about their choices. Então, muitas vezes, os filhos são colocados em posição onde eles só se preocupam com o que a sociedade pensa das suas escolhas. And we had said that this is often influenced by their parents' examples were racism. Nós dissemos novamente que isso é influência dos pais e demos exemplos como o racismo. And then we ask ourselves, e então nós paramos e nós questionamos. With the message that we have, com a mensagem que nós temos atualmente. Do you really, and you can really answer yourself, am I racist? Você pode responder isso para si mesmo. Será que eu sou racista? If my child brings somebody to my house that I do not accept,
Se o meu filho trouxer alguém para minha casa que eu não aceito, how do I react? como é que eu reajo? What really is still going within me? O que é que está dentro de mim? So this is just a question that I throw out Isso for parents é só uma pergunta que eu estou largando aqui para os pais, for us to continue thinking about. para a gente continuar pensando sobre isso. Parents get to a stage where they start manipulating a child in such a way. Os pais chegam ao ponto que eles manipulam de tal forma os filhos. If a child wants some money from them, Por exemplo, se o filho quiser dinheiro dos pais, there's always conditions. existe sempre algo condicional. And at the end of the day, the child always wants to ask, what really do I want? E no final do dia, os filhos questionam, então, o que é que realmente eu quero? Does anyone care about me? Será que alguém se importa comigo? And so we see that psychological defenses Então, a gente vê que algumas defesas psicológicas, become survival mechanisms that we need. elas se tornam mecanismos de defesa ou de sobrevivência que a gente precisa. Why? We learned that some of these children end up becoming people pleasers. Isso porque a gente vê que grande parte desses filhos se tornam pessoas que apenas vivem para agradar outras pessoas. And then we spoke about other parents or that are narcissists. Falamos também um pouquinho de pais narcisistas. And what is a narcissistic person? O que é uma pessoa narcisista? It's a person that has a personality disorder, É alguém que tem uma disfunção na sua personalidade. one of several types of personality disorders. E seria, na And verdade, these are mental conditions. poderiam ser várias disfunções, mas grande parte delas levam a disfunções mentais. I used two words. One of them was self-worth. Eu usei duas palavras. Uma delas que foi o autovalor, which is defined as favorable estimate or opinion of oneself. e isso seria definido como a forma como você se define a si mesmo. Then we used another word, which was self-worth, which is recognizing that I am greater than all these things that are said about me. Self-esteem. E a outra palavra seria a autoestima, onde na verdade a pessoa diz que eu reconheço o que é bom em mim. Exactly. So if you were or have been, if you have been or still are a controlling parent, então, se você foi ou você ainda continua sendo um pai controlador, I had come to a conclusion and said the best thing to do for your child nós chegamos na conclusão e dissemos que a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos is to seek professional help for yourself. seria procurar ajuda psicológica para você mesmo. This is so deep and important because a person's whole life was and is trusted in your hands as a parent. Isso é tão profundo que você precisa lembrar que a vida desses filhos foram confiadas nas suas mãos. And to finalize this first summary, para finalizar, então, a primeira parte desse resumo, there was an example that I gave of patchwork. Eu dei um exemplo de trabalho manual, que era de remendo. As much as patchwork can be part of fixing or mending something, embora esse trabalho de remendo possa ser algo onde você está consertando alguma coisa, eventually that piece of material cannot be mended anymore. Eventualmente esse pedaço de material não pode ser mais remendado. There has to be a new cloth replaced. Você tem que colocar um pano novo. So the decision will be on both people. A decisão seria para ambas as pessoas. The parent who has to be willing to cooperate with the child, o pai que precisa estar disposto a cooperar com o filho, and the child willing, very important, to take back control of his or her own life. E isso que é bem importante, onde
os filhos também precisam estar dispostos a tomar de volta o controle da sua própria vida. Remember, it's not about false freedom or of what they want to do. It's not about false freedom. It's all about allowing them to have their own individuality. Lembre-se que a questão seria de permitir que os filhos tenham a sua própria individualidade. And so as we go on to part 2, Então, vamos agora para a segunda parte. we're going to use strategies used by controlling parents. Vamos ver quais são as estratégias usadas por pais controladores. So far, are there any comments, any questions? Até aqui, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? So if there's no comments, no, I'm going to carry on. Question. How do you establish a limit with children that suffer ameaças and chantagens emocionais? How do you establish that limit? Então, a Lara pergunta aqui, mas como estabelecer esse limite com filhos se sofremos ameaças e chantagens emocionais? So Lara, I'm going to start on the second part on strategies used by controlling parents and strategies that we as children that they can use with parents of the question that you asked. Então, eu vou começar, Lara, precisamente agora na segunda parte, com estratégias que são usadas por pais controladores, mas também estratégias que podem ser usadas por filhos com esse tipo de pais. So I hope that I will be able to, before we get to the end of the lesson, able to answer your question. Então, eu espero que até chegarmos ao final dessa aula eu consiga responder a sua pergunta. So I've learned that it's got to be slow brain thinking. À medida que eu aprendo que eu preciso ter um cérebro lento funcionando. So strategies used by controlling parents. Number 1. Então, estratégias usadas por pais controladores. Primeiro, The first strategies used by parents is uma das primeiras estratégias usadas pelos pais seria o seguinte: force. força. They would be forceful with their words. E eles seriam, eles usam palavras através da força. They'll be forceful, harsh words that will Ou come out of their não, mouth. usam palavras duras, perdão. Then they start having body gestures. Muitas vezes também eles têm gestos corporais. They become grandiose. Eles usam de uma forma, essa forma que eles se apresentam, esses gestos corporais, são para mostrar muitas vezes essa superioridade. Yes, where they feel that they're important and they're great. E sobre onde eles se acham que eles são extremamente bons. And sadly, with this type of behavior, they become physically forceful. E com esse tipo de comportamento, eles se tornam, então, eles forçam coisas. Physically. Fisicamente também. With their words, they often dominate. Com as suas palavras, muitas vezes eles dominam They manipulate. e manipulam. And they will be very clear that they know and you do not know. E eles usam várias vezes isso, onde eles dizem, eu sei e você não sabe. I am in charge. Onde eles dizem, eu sou quem manda. I am the authority. Eu sou a autoridade. You have no say. E você não tem nada que opinar. They will make you find ways to make your point of view of no value. E assim eles vão tão longe que eles fazem que você mesma ache que o seu ponto de vista não tem valor. So, as I read about the strategies of the parents, the dominating parents or controlling parents, então, lendo essas estratégias que os pais dominantes eles têm, may the parents and the child sit back now and reflect on this. eu gostaria que pais e filhos refletissem sobre isso. Because we need healing. Porque a gente precisa de um processo de cura. So the second strategy used by these parents uma das segundas estratégias usadas por esse tipo de pai, manipulation, undercut
your interests. That's what they do. They manipulate. Então, esses pais, eles manipulam e também eles cortam os seus interesses. So, for example, Por exemplo, you approach a parent with something that you have found interesting. você, por exemplo, vai até ao seu pai, sua mãe, com algo que você achou que era interessante. Examples, you love playing the piano. Por exemplo, você ama tocar o piano. And as we said, you have met somebody that you like to spend the rest of your life with. Ou então, por exemplo, você encontrou alguém com quem você gostaria de passar o resto da sua vida. The parent will start laying out reasons why you should not play piano. Os pais agora começam a dar razões do porquê que você não pode tocar o piano. Or like the person you want to spend the rest of your life with. Ou então te dar razões do porquê que essa pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida, They start manipulating you by saying they won't financially support you with your piano lessons. eles começam a te manipular e dizem que eles não vão te dar todo o apoio com as suas financeiro com essas suas aulas de piano. Whatever it is, they will start to undermine or undercut your interest. Seja o que for, eles começam a subestimar e a cortar os seus interesses. This is very damaging. E isso é bem The destrutivo. reason being, when we discover something that is good for us, A razão é, quando nós achamos algo que é bom para nós, os filhos, we become enthusiastic. a gente se torna bem entusiasmado We want to share this, especially with people that's supposed to love us. e a gente quer compartilhar isso, especialmente com as pessoas que deveriam nos amar. So I'm just going to check to see if there's any questions. Então, eu vou parar porque tem uma pergunta que diz: até que ponto posso permitir essa liberdade? We're going to get there. A gente já vai chegar a... Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mais para frente. Because we have biblical verses as well to get to. Is this question a parent or a child that's asking this question? Eu só gostaria de saber se a pessoa que fez a pergunta, se é um pai ou se é um filho. A pessoa que está aqui, Isaac Mota, é um pai ou é um filho fazendo essa pergunta? Só para saber como responder. And then just to speak about that liberty, oh, then É um pai. we will see. Okay. So I'm hoping also we will get to that answer. Então, eu espero conseguir responder a sua pergunta daqui a pouco. And so, as I said, sometimes these things you are so enthusiastic to tell your parents and you're excited about it. Então, muitas vezes, só repetindo, os filhos estão tão entusiasmados em compartilhar essas coisas com os pais, And because you have all this control, you immediately hit a low. e porque você está sobre todo esse controle, de imediato, você começa a cair. And you start having depression, Você começa a ter depressão, the feeling of a person shutting down, você começa a ter a sensação de que é uma pessoa que está se bloqueando, and you eventually lose hope. e você começa a perder suas esperanças. Then you have strategy number 3. Depois temos a estratégia número 3. When as a son or a daughter start taking control of their lives, Que é quando os filhos, o filho ou a filha, começam a tomar agora controle da sua própria vida. we also got to remember one thing. Nós precisamos de As lembrar parents. algo como pais. We have little children that we nurture. Nós temos crianças pequenas que nós damos educação. We need to know there already how we're going to start bringing up this child. E é a partir daí que nós deveremos começar a entender como é que a gente vai educar essa criança. Once your child has the ability to take control of their own proper life, Uma vez que os seus filhos já têm a capacidade ou habilidade de tomar conta da sua própria vida, their proper liberty is within their hands. a sua própria liberdade agora passa para a mão dos filhos. What type of liberty do I want to have with my child as a parent? Que tipo de liberdade, então, eu quero ter com os meus filhos como pai? And as the father asked, how much
liberty can I give and allow the child? Então, como o irmão Isaac mencionou, o quanto de liberdade que eu posso permitir ao meu filho ou filha? And so as we go, because that's a very important question, Essa é uma pergunta bem importante. that is why I want to bring in biblical verses for that. E para isso eu gostaria que olhássemos para alguns versos bíblicos. The things that you think will make you develop in life, As coisas que vocês acham que vai fazer com que vocês se desenvolvam na vida, the dominating parent feels that they feel that they're losing you. agora esses pais controladores começam a ter um sentimento de que eles estão te perdendo. They're losing control over you. Estão perdendo o controle que eles têm sobre os filhos. The question is, one of the liberties that you give your child, do you actually feel that you're losing your child? A minha pergunta também seria, quando você dá essa liberdade para o seu filho, você acha que está perdendo o seu filho? Or that type of liberty that we think that we were giving our children were actually our controlling habits? Ou é algum tipo de liberdade que a gente acha que está dando para os filhos, mas são os nossos próprios hábitos controladores? Why? Because control actually never ends. Isso porque o controle que esses pais têm nunca acaba. And what happens next? E o que acontece depois? We started with verbal abuse. A gente começa a ver esse abuso verbal. You will never make it. Some of these verbal abuses are, you will never make it out there. Alguns desses abusos verbais usados pelos pais é que você nunca vai ser ninguém na vida assim. You are dependent on me for the rest of your life. Você depende de mim pro resto da sua vida. If these abuses continue, Se esse tipo de abuso continua, you need to learn how to handle it. você precisa saber como lidar com isso. Because these controlling or dominating parents Porque esses pais dominantes ou controladores, will always have this controlling. It will never end. eles sempre vão ter esse poder controlador, é algo que não acaba. Because it becomes toxic. It's a toxic circle. Isso porque isso se torna um círculo tóxico. If you are able to remove yourself from this toxic circle, it is best as somebody that is an adolescent, somebody that has an adult. Então, se você conseguir se libertar de todo esse círculo tóxico como adulto, For example, we have examples that parents will get to and say to you, you will never be able to have your own house, your own car. alguns pais, por exemplo, dizem aos filhos, você não tem capacidade de ter sua própria casa, ter o seu próprio carro, Forgetting that many of these things are just material things. esquecendo que todas essas coisas apenas são coisas materiais. Because God says, seek ye first the kingdom of God, Porque Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus and everything else will be added on. e tudo mais será acrescentado. So a parent's focus should actually be guiding and leading our children to the path of Christianity. Então, o foco dos pais deveria ser guiar os filhos para o cristianismo. So if disrespect continues in this type of environment that you're living in, Então, se esse desrespeito continua se mantendo no ambiente em que você está vivendo, like I said, the best thing is to do is to seek help. You seek help, you're not alone. a melhor das coisas, ou uma das coisas que você pode fazer é procurar ajuda, porque você não deve estar sozinho. Does God care about you? Será que Deus se importa com você? Does God care about your well-being? Será que Deus se importa com o seu bem-estar? Yes, He does. Claro que sim. That is why He says to parents, do not provoke your children. E é aqui que Deus diz aos pais, não provoquem os seus filhos. How can you redirect an abusive situation that you are experiencing? My question. Então, a minha pergunta seria, como é que a gente agora consegue redirecionar essa situação abusiva que muitos vivem? One of the examples, Um dos exemplos, speaking to the parents. converse com os pais. For example, if the words that the parent used were very abusive towards you, Por exemplo, se as palavras que os pais usaram verbalmente, né, foram bem duras ou agressivas para com o filho ou filha, the simple things that we would do is ask the parent or tell the parent that that word hurt me.
Uma das coisas simples que nós deveríamos conseguir fazer é dizer aos pais que isso machucou. Take back your liberty, take back your freedom. Tome de volta essa liberdade. Don't be allowed to be continue in a situation like this that is harmful to you. E não se permita continuar nesse tipo de situação que te traz dano. Because dominating parents steal your self-identity. Porque esses pais controladores, eles tiram de si a sua identidade própria. And they are actually toxic. E se tornam pais tóxicos. Because they do not honor your basic desire for freedom. Porque eles não honram o seu desejo básico de ter liberdade. And what is this liberty again? Novamente, o que é essa liberdade? You have that liberty is the child having your own identity, one. Os filhos tendo a sua própria identidade, permitir essa liberdade que eles possam ter a sua própria identidade. Having your own skills. Deixá-los desenvolver as suas próprias habilidades. For example, I don't want to be a doctor, I want to be a plumber. Or I don't want to be a doctor, I want to be I want to work in agriculture. I want to work in agriculture. Por exemplo, eu não quero ser médico, eu quero trabalhar na agricultura. These are the type of freedoms these are the bits of freedoms that parents need to give a child. Isso são, por exemplo, um pouco da liberdade que os pais podem permitir aos filhos. When a child understands or they know their identity, quando agora os filhos entendem a sua própria identidade, the parent has to give that child their liberty. Os pais precisam deixar que os filhos sejam eles mesmos. The difficulty that parents have, mas a dificuldade que os pais têm, they feel that they are the parent that brought this child into the world. Eles sentem, eu sou o pai ou a mãe, eu trouxe esse filho ao mundo. And this child is always going to be that little child, the infant. E esse filho vai sempre ser essa criancinha. They forget that the child gets to an age, a stage in their life. Esquecem que essa criança chega a um ponto na sua vida that they need to fly just like the animal kingdom. Em que esses filhos eles precisam voar, tal como no reino animal. You give that freedom to your child. Você dá essa liberdade ao seu filho. Because if you don't give that freedom to your child, porque se você não der esse tipo de liberdade ao seu filho, you're going to continue being that controlling parent. Você vai continuar sendo esse pai controlador. Not forgetting, I'm speaking about adult children. Não esquecendo que eu estou. I'm speaking about adult children. About the freedom of adulthood. Lembrando que eu estou falando agora já para a fase adulta. So where did it all go wrong? Então, onde é que as coisas começaram a dar errado? The idea, number one, of failure being the worst thing that can happen to you. Primeiro, essa ideia de falha é a pior coisa que pode acontecer para vocês. That is what the parent would say. The worst thing is failure in your life. A pior coisa que o pai ou a mãe pode te dizer é você vai falhar na sua vida. Instead of teaching the child that through failure, ao invés de ensinar aos filhos que é através das falhas comes success, que vem o sucesso. Also, parents often use the phrase, I'm the adult, you the child. Muitas vezes os pais gostam dessa frase. Eu sou adulto, você é criança. So you respect me. It's always about the parent. Então você tem que me respeitar. É sempre sobre os pais. You know, the kids get so traumatized. E os filhos eles ficam tão traumatizados that they are unable to take back their own lives. Que eles são incapazes de tomar controle da sua própria vida. Forgetting that the child also has sentiments, feelings. Esquecendo que os filhos têm sentimentos também. The common result of this harsh behavior of the parents e o resultado comum desse comportamento duro dos pais leads the child to seek perfectionism. Leva os filhos a procurarem um estado de perfeccionismo. And which is very sad because at the end this child leads the child to overworking. One of the things is overworking. Porque isso, infelizmente, mais tarde faz com que os filhos trabalhem demais.
They overthink, they're thinking too much because they need to be perfectionist. Pensam demais porque agora eles precisam de atingir esse perfeccionismo. And sometimes they underwork. Ou muitas vezes eles até trabalham de menos. Why? Because you're unable to take action anymore. Por quê? Porque agora eles não conseguem mais ter ação. They cannot do many things anymore. Eles não conseguem mais fazer muitas coisas. And sadly, why? Tristemente, por que isso acontece? Because perfectionism leads you to become paralyzed. Esse perfeccionismo, ele te trava, faz com que você chegue a um ponto na sua vida onde você trava. You are so paralyzed you cannot make decisions anymore for yourself because you have this dominating, controlling parent. Então você chega a um ponto, você paralisa, porque agora você não consegue tomar suas próprias decisões, porque você tem esses pais que são psicologicamente dominantes. And some parents love you to stay exactly in that position. E muitos pais gostam que os filhos permaneçam nessa condição. The child also becomes an angry person. Às vezes, os filhos se tornam pessoas agressivas, Or you minimize yourself as a person. ou você se minimiza como pessoa. You struggle with toxic kindness. Imagine you struggle with kindness. E tem muitos que até têm dificuldade com a bondade que recebem de outras pessoas. And you let people walk all over you. Outros deixam que as pessoas caminhem em cima delas, façam delas o que quiserem. Oftentimes you have an inability to appreciate yourself. Então, muitas vezes você deixa de ter a capacidade de você gostar ou apreciar a si mesmo. Or give acknowledgement to your own achievements. Ou reconhecer os seus próprios objetivos, as coisas que você atingiu. Because many times the things that you achieve, Porque muitas vezes as coisas que você consegue atingir, the parent feels that it has not reached their needs. os pais sentem que isso não foi o que cumpriu a sua necessidade, a necessidade dos pais. The last time I said parents put so much upon a child to achieve Da última vez eu disse, os pais colocam tanta pressão sobre os filhos para eles conseguirem atingir coisas that not even them as a parents were able to achieve these things. que nem mesmo os pais seriam capazes de atingir essas coisas. What happens? There is a lot of fear and conflict within this authority that a parent gives towards a child. Então, existe muito medo e muito conflito com esse controle que os pais dão para os filhos. Don't wait to expect that these parents to be proud of you. Sadly, and I'm talking about parents that are on the side of dominating, because there are parents that are good parents. Então, tristemente, agora eu falo para pais dominantes, não para aqueles pais que nós sabemos que são bons pais, mas não espere que esses pais dominantes, eles tenham orgulho de você. If it's not something that they have approved of you, Porque se não é algo que eles aprovaram, things that you achieved or the firm steps that you have taken to be happy, ou coisas, passos firmes que você tomou para você conseguir ser feliz. these firm steps is that liberty that has been given or should be given to you as an adult. E esses passos happy. firmes são algo, é a liberdade que deve ser dada aos filhos para que eles possam ser felizes. Why would I want to hold liberty back? Por que eu iria querer restringir algum tipo de liberdade? Why would I want to ask or I want to say how much liberty should I give my child? Então, quando eu questiono quanta liberdade eu devo dar aos meus filhos, What am I actually asking myself? o que é que eu estou questionando em mim? Is it because I'm just speaking about parents, or do we sometimes think I still need the control? Será que os pais acham que em algum determinado momento eles ainda precisam ou devem ter algum controle? And this is a broad mindset of parents, Isso é uma grande realidade, a mentalidade dos pais, where we do not want to let go completely. onde a gente não quer deixar os filhos completamente. As long as they don't approve, these parents, there will always be a problem.
Então, se os pais nunca aprovarem certas coisas, sempre haverá um problema. So why this importance of having control of your life? Então, por que é importante que os filhos tenham controle da sua própria vida? It's about dealing with your mental health, Isso tem a ver com o lidar com a sua saúde mental, because all this behavior is damaging for you. porque todo esse comportamento tem dano para vocês, filhos. So what was the question again that Laura gave? Então, só vou voltar aqui atrás um pouquinho para a pergunta da Lara, que diz: como estabelecer esse limite como filhos se sofremos ameaças e chantagens emocionais? How do you establish that limit when you being ameaçado by your parents? By this type of parents? So if you have this type of parents, Então, se vocês têm esse tipo de pais, first of all, you got to remember it's about your mental health, primeiro você precisa lembrar da sua saúde mental, because it becomes damaging. porque é isso que é aí que está o dano. If you're living with parents that are controlling like that, E se você mora com pais que são controladores assim, there were basic things that one of the things that I said you need to obviously speak to. uma das coisas básicas seria conversar com os pais. And if you have the possibility, E se você tem a possibilidade, find more independence. você deve buscar a sua própria independência. You have to. Você precisa. You have to set yourself free. Você precisa se libertar. Because like I said in the beginning, Porque tal como eu mencionei no início, if this parent does not go for help, se esse pai ou essa mãe não procuram ajuda, it's a toxic circle. isso vai virar um círculo tóxico. You have to free yourself. Você precisa se libertar disso. Parents of this psychological abuse, Pais que têm esse abuso psicológico they use words like, I love you. usam palavras como eu te amo. Don't you know that? Será que você não sabe isso? At the same time, some parents know how to make you feel worthless. E ao mesmo tempo que eles estão dizendo isso, eles também conseguem te fazer sentir como se você não tivesse valor. And these words all to suit them. Então, essas palavras são usadas apenas para o bem dos pais. Why? Por quê? Remembering that they know your strengths and your weaknesses. Lembrando que os pais conhecem muito bem onde você tem as suas forças e as suas fraquezas. And sadly, they tend to find the time to point these things, which most of the times is your weaknesses out. E muitas vezes eles tomam o tempo para apontar para você quais são as suas fraquezas. Many parents bring their past history upon their children. E muitos pais trazem a sua história passada para cima dos filhos. I was brought up like that, so this is the way I'm going to bring you up. Eu fui educado dessa forma, então essa é a forma que eu vou te educar. And many things, we as parents were brought up the wrong way. E não lembrando que nós, muitas vezes, como pais, somos criados da forma errada. And that's in the time of the year of 2021, the reality is that we have failed along the way. Então, a realidade que nós estamos vivendo hoje, em 2021, é que, com certeza, nós erramos ao longo do caminho. I'm just going to read a question. Vou ler uma pergunta aqui do Luiz Mota. Meus filhos podem fazer escolhas que podem trazer consequências ruins. E como nós, os pais, têm mais experiência, podem não concordar com essas escolhas. Como proceder? So he's saying that how do parents Can control the children that take bad ways. So, to that answer, Então, resposta para isso, that answer is what is actually the wrong choices? então, o que é para você fazer escolhas erradas? Because Define primeiro o que é fazer escolhas erradas. I've got to be very careful how to answer this. Porque é preciso ter cuidado de como responder isso aqui. So what is this actual this choice that she's speaking about? Então, quais são, na verdade, essas escolhas que você está mencionando? Se você quiser escrever, irmão, no chat.
Okay, so as we wait for the answer, I'm just going to carry on. Então, se o irmão quiser escrever no chat, definir quais são essas escolhas para a gente conseguir responder, eu vou continuar aqui no sermão. Depois voltamos à sua pergunta. So we said, they tend to find time to point these weaknesses out. Então, os pais tomam tempo para apontar as fraquezas dos filhos. What happens? Fear is automatically felt within the child. Lembre-se que o medo é automaticamente sentido dentro dos filhos. Until it gets to a point where you believe the things being said to you are true. Até o ponto que você acha que as coisas que estão sendo ditas a você são verdade. Example, Por some exemplo, parents would say, you are fat, alguns pais chegam ao ponto de dizer, você é gordo, you ugly, você é feio, you stupid, você não tem you inteligência, worthless. você não tem valor, You're never going to amount to anything. você nunca vai conseguir ser ninguém. Find your own identity and treat it. Procure a sua própria identidade e trate dela. You cannot take the identity of your parent. Você não pode adotar a identidade dos seus pais. Okay. So, I think we've got an answer here. Alguém aqui respondeu, errado para um adventista ou americano tradicional se questionar, eu acho. E a pergunta seria, é errado um casamento interracial ou é errado alguém do mesmo sexo? É isso que eu sou de pais adventistas se achando certos. Você é branca, filha, você vai casar com uma negra? Já ouvi. Okay, so all these things that Gabrielle has just read are obviously all the things that are wrong. Então, obviamente que as coisas que a Gabi acabou de ler aqui são as coisas que estão erradas. And why? Obrigada, Márcio. And why? Because of we've had the lesson from Elder Parminda of sex and gender. Por exemplo, se vocês lembrarem, o Ancião Parminda já deu a aula sobre sexo e gênero. And if we go back to these videos, E se nós voltarmos atrás para essas palestras, many things will make sense. muitas das coisas começam a fazer sentido. This movement, this midnight cry message is about equality. Então, isso tudo tem a ver com a mensagem do clamor da meia-noite. So I say that you need to, all these things that are being thrown to you, it mounts into something that makes you worthless. Então, todas essas coisas que são ditas para você, elas vão começar a amontoar em coisas que te fazem sentir como se você não tivesse valor. So find your own identity, Lara. Então, eu vou só ler aqui a resposta do irmão Luiz, que diz, por exemplo, meu filho pode escolher usar bebidas alcoólicas e andar com companhias que podem influenciá-lo. This is regarding a pergunta aqui em cima. The choices that he can't allow. Oh, okay. So the rest of the comments that Gabriella had read out was the answers to the brother that asked about liberty. Eu acho que quando o irmão que fez a pergunta em relação à liberdade, os comentários que foram feitos aqui de casamentos interraciais, o mesmo gênero, tudo isso seria a resposta para essa pergunta da liberdade. São essas as escolhas que nós devemos permitir aos nossos filhos. And so, to this next question, should I allow my child to drink alcoholic beverages? Mas agora, nesse último comentário de os filhos poderem escolher usar bebida alcoólica ou andar com más companhias, I would say no. eu diria que claro que não. But obviously, if the child is an adult, Mas é óbvio que se o filho já é adulto, there is no form of control that you will be able to hold them back from that alcohol. eu acho que não tem nenhum tipo de controle que você possa usar para você
não permitir que eles tenham contato com essas coisas. The best thing you can continue doing for that child, A melhor coisa que você consegue fazer por esses filhos continue loving that child, é amar esses filhos, listening to the child, why do they need to drink these beverages? ouvir os filhos e saber Deus por que eles vão para esse tipo de comportamento. Because if we start speaking to the child, sometimes we feel there's so many other traumas that lead our children to these type of habits. Porque muitas vezes, quando a gente tem uma conversa com os nossos filhos, a gente se depara que todo esse comportamento vem de traumas anteriores. The type of friends we choose, O tipo de amigos que eles podem escolher, what type of ambient do I live in? Environment that I live in. que tipo de ambiente em que eu cresci. And so there's, you know, it's huge. There's many details that we need to be careful of. Então, isso é bem amplo, existem vários detalhes que a gente precisa ter cuidado. The most important is that we've got to love this child. E o mais importante é lembrar que a gente tem que amar esses And you filhos. need to continue, if the child still lives with you, continue giving that child every form of help. Então, se esse filho mora com você, você ainda deve continuar dando todo tipo de ajuda. Don't ever make that child feel that they are worthless. Nunca faça esses filhos sentir que eles não têm valor. Never make the child feel that they have no worth in this life. Nunca faça esses filhos sentir que eles não têm valor nessa vida. Because these are things that traumatize a child for life. Porque isso são as coisas que traumatizam os filhos pro resto da vida. So yes, Louise, I don't agree with alcohol. Então, irmão Luiz, eu não concordo com bebidas alcoólicas, And there's good advice and there's bad advice. mas existe o bom conselho e o mau conselho. And parents that got good advice know what is good advice. E os pais que têm o bom conselho saberiam como lidar com esses filhos. There will always be denial on the side of the type of parenting. Sempre vai haver, da parte dos pais, algum tipo de negação. That's you that drives them to have their dominating behavior. And so the parent will always say Então, os pais sempre vão dizer that it's the child that's making them have this dominating attitude. que é culpa dos filhos que eles tenham esse comportamento dominante. And that's not true. Isso não é verdade. Parents tell their sons to man up, for example. Por exemplo, alguns pais dizem aos filhos, se comporte como um homem. And what is man up? O que é para você se comportar como um homem? Se alguém quiser responder aqui no chat. Por que alguns pais dizem isso aos filhos? Se comporte como um homem. O que é se comportar como um homem? Sister Rose. A irmã Rose vai responder aqui um pouquinho. Eu acho que a gente pode ver várias formas, mas uma delas que está ligada com o que a irmã Gayle está apresentando é querer forçar a deixar algum hábito que não é bom, dizendo por que você não age como um homem, né? E se ele não se encontra, ele vai se sentir uma pessoa pequena e ele vai continuar agindo, buscando alento onde não deveria. Mas tem outras formas. Quando um jovem vai vestir uma roupa de determinada cor, ele se comporte como um homem. Ou se o jovem sorri muito, ou não sei, se tem trejeitos, então se comporte como um homem. And that's exactly. So Philip says over here, there's also you cannot cry, you cannot have feelings. So you have this toxic masculinity. Então, o Felipe menciona aqui a masculinidade tóxica. Depois a Thaís diz essa característica dominante. O Felipe diz não pode chorar, não pode ser sentimental, não podem demonstrar fraquezas, ser menos emotivo possível, tem que ser fisicamente forte. And all these things are completely incorrect. Financeiramente bem-sucedido. Então, todas essas coisas, elas estão incorretas. Excellent. Excelente. By not, these parents think that they saying that they will define their children. If they make these
choices for their children. They will define the children's, for example, sexuality. Então, por exemplo, quando um pai ou uma mãe nos dizem essas coisas para os filhos, eles acham que é através dessas coisas que eles vão estar definindo a sexualidade dos filhos. They don't understand that, not understanding that it's not their choice, but it's the choice of the child. It's not a choice. E os pais não entendem que essa questão de sexualidade não é uma escolha. As we come into a closure, Então, ao chegarmos agora à conclusão, if your parents is against LGBTQ or racism, se os seus pais estão contra o LGBTQIA+, estão contra o racismo, they don't understand the Midnight Cry message, and this message and this understanding is for the parents that are in the movement. e isso significa que os seus pais eles não entendem a mensagem. Isso agora se refere aos pais que são desse movimento. It's all about equality. Tudo isso que nós falamos aqui tem a ver com a igualdade. When the parents say you cannot be gay or you can't marry a black person, Quando um pai novamente diz, você não pode ser homossexual, você não pode casar com negro. when they say that the girls, they can't have certain professions, Quando os pais dizem que as filhas não podem ter certas profissões, all of these goes against the message of equality. tudo isso é o que vai contra a nossa mensagem de igualdade. Trying to hold back the freedom of your child, Segurar a liberdade dos seus filhos it's against the message of equality. é contra a mensagem da igualdade. We need to love our neighbors and not control. Nós temos que amar o nosso próximo, não controlar o nosso próximo. Ancient Israel, Agora, Israel antigo, they valued age more than youth. eles davam mais valor à idade do que à juventude. Because age was supposed to be filled with godly wisdom. Porque essa idade deveria ser preenchida com a sabedoria divina. And wisdom was a high value of asset. E essa sabedoria era um bem de alto valor. Why do I speak about this? Por que eu falo sobre isso? Remember the biblical verse that says, Lembrem-se do verso bíblico que diz: children, obey your parents in the Lord, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, for this is right. porque isso é o correto. Many parents will use this verse to justify their behavior. Muitos filhos vão usar Muitos pais vão usar isso para justificar o seu comportamento. Why should the child not obey me? It is written. Por que o filho não deve me obedecer se está escrito? But if you understand this verse in the correct context, Mas se nós formos entender esse verso no contexto correto, it says parents in the Lord. diz pais no Senhor. And what does this mean? O que isso significa? Biblical obedience Essa obediência bíblica is not about blind or unconditional compliance. não é uma obediência cega ou uma obediência de conformidade. Biblical obedience is based on the consistent unity of authority Essa obediência bíblica seria a junção de autoridade and teaching what is helpful and wise. e ensinar aquilo que é de ajuda e aquilo que é sábio. So if you have a parent that is in the Lord, Então, se você tem um pai ou uma mãe que está no Senhor, they will know how to help and to be wise with their parenting. eles vão saber ajudar e saber como ser sábios como pais, ajudando os filhos. So it's very easy to comment on that verse and say that children obey your parents and you put a full stop there. Então, é muito fácil comentar sobre esse verso dizendo que os filhos devem obediência aos pais e colocar um ponto de final aí. Because parents that are in the Lord Porque os pais que estão no Senhor, will be rooted and they'll be firm and they'll be wise. eles serão enraizados e terão sabedoria. Biblical obedience is first of all Essa obediência bíblica é, primeiramente, a response of trust, very important. uma resposta de Trust. confiança.
which is rooted in God's love, que está enraizada no amor de Deus, His grace and His mercy. a sua graça e a sua misericórdia. The parent, the next thing that I'm going to say is very important. Próxima coisa que eu vou mencionar é bem importante. The parent got to be worthy of honor, because the Bible says to the child, honor your mother and father. O outro verso onde diz, honra teu pai e tua mãe, os pais devem merecer essa honra. Since they should, why? Because they need to represent God. Por quê? Porque eles devem representar Deus And they have to be proven themselves faithful to God. Very important. e é importante que os pais eles provem para Deus que eles são fiéis. And worthy of trust. E então que eles têm devem ter essa honra de ter essa confiança. So if God is going to give you as a parent trust to take care of your child, Então, se Deus vai dar aos pais essa confiança de cuidar dos filhos, then you will have that honor. você terá essa honra. Let's read Proverbs 1:21. Vamos rapidinho ler Provérbios 21:21. I'm going to read. Provérbios 21:21. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor. Então, Provérbios 21:21 diz: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. So what does he follow after? O que segue depois? He follows after righteousness and then he deserves this honor. Esse pai segue a justiça e assim ele é merecedor dessa honra. Let's continue. Proverbs 22 verses 4. Vamos para Provérbios 22, verso 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. So the parent that's looking for that honor needs to have humility and the fear of the Lord. Então, esses pais que estão buscando essa honra de Efésios, eles precisam ter essa humildade e esse temor no Senhor. So the parent that is in the Lord will know how to take care of their child. Então, esses pais que estão no Senhor, que têm o temor do Senhor, vão saber como cuidar dos seus And filhos. finally, let's go to Proverbs 26 verses 1. Para terminar, vamos para Provérbios 26, verso 1. Where it says, as snow in the summer and as rain in the harvest, so honor is not seemingly for a fool. Provérbios 26, verso 1. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. So honor is not for a fool, but it's for somebody that is wise. Então, essa honra não é para uma pessoa que é tola, mas é para uma pessoa que é sábia. So he that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor. You can just Então, aquele que busca a justiça é quem vai encontrar essa honra. And so, I hope I've answered the two questions, Laura. I hope that I've answered you. How would you be able to handle this type of situation? Então, eu espero ter respondido as perguntas, espero também ter respondido a Lara de como responder para esse tipo de situações. Because if you're living in such a difficult situation, you need to take proper control over your life. Porque se você vive sobre esse tipo de condições, você precisa tomar controle da sua própria You vida. need to know how to lead with the type of people that's like that amongst you. E aprender a lidar com pessoas que têm esse comportamento entre si. But like I said, it's a toxic circle that never ends. Mas, tal como eu mencionei, é um ciclo tóxico que não tem fim, And parece não ter And fim. if the parent does not seek help, E se os pais não procurarem ajuda, it will never end. isso nunca termina. You have to take control of your life. Então, você precisa tomar controle da sua vida. So we have come to the end of the lesson. Então, nós chegamos ao final do nosso estudo. Any comments or anything also to contribute to the questions that were made?
Tem um comentário, mas se alguém quiser contribuir para aquilo que foi mencionado, eu só vou ler aqui esse comentário, porque diz: parabéns, irmã iluminada, respondeu muito bem. Sorte da Gabriela ter uma mãe assim. Só queria responder porque eu sou sortuda mesmo. Filhos e filhos. Aqui diz, a irmã Carla diz: filhas e filhos de pais controladores, ao tornarem-se adultos, acabam procurando pessoas para se unir a alguém que também é controlador, pessoas narcisistas ou que cultivam um culto à sua própria personalidade. Pela própria criação, tenho dificuldade de reconhecer que o ser humano é vulnerável e acabam idealizando alguém que não existe realmente. Exactly, Sister Carla. That is so important because at the end, your child turns out to be a narcissist. É exatamente isso, irmã Carla, porque no final do dia, muitos desses filhos eles acabam se tornando esses narcisistas. So we got to be really, really, really very careful as parents, especially in this movement. Então, os pais, principalmente nesse movimento, eles precisam ter todo o cuidado. There's much we need to release, we need to remove our upbringing. Tem muito que a gente precisa remover da forma como nós fomos criados. Because we need to have our children's mental health in order. Porque a gente precisa que a saúde mental dos nossos filhos estejam bem. And we cannot dominate, we cannot control, because God is not even dominating, God is not even self-controlling. E nós precisamos fazer isso, lembrando que nem Deus é dominante, nem Deus é um controlador. Because if God was so dominating, porque se Deus fosse dominante assim, in this movement we wouldn't have the subject of equality, which God is showing us equality is healthy. E é assim que, dessa forma, Deus mostra como a igualdade ela é saudável. So he doesn't force, he comes down to our level. Então, ele não força, mas ele desce até o nosso nível. And that's the God that we serve, and that's the parents that we need to be. Então, é assim que nós devemos servir e é como nós devemos ser. Para comment. Temos aqui um outro comentário. Acredito que o mais difícil agora é desaprender. Que o Senhor nos ajude. Obrigada pelo estudo. Obrigada. Thank you for the comment, and that is it. I am a parent, so I know much that we need to take out of our heads. Então, muito obrigada por todos os comentários. Eu, como mãe, eu sei que existem muitos pensamentos que a gente precisa remover da nossa mente. And it's all about being humble. Mas tudo vai ao encontro com a humildade. And always remembering that our line is a line of success. E lembrando que a nossa linha ela é uma linha de sucesso. If we are willing to accept this message of equality, se nós estivermos dispostos a aceitar essa mensagem de igualdade, and hold on to the cords with our whole bodies, we will get there. E segurar as cordas com todo o nosso corpo, então nós vamos chegar lá. So thank you for each and everybody that's online today. Então, obrigada a todos que estão online hoje. May God bless each and every one of us and give us strength to continue this race that He's chosen for us priests. E que Deus fortaleça cada um de nós para continuar nessa caminhada como sacerdotes. And never forget that we have each other. You are not alone, we are not alone. E não se esqueçam que nós nos temos uns aos outros. Que vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. We have this movement that God has chosen. Nós temos esse movimento que Deus escolheu. So have a blessed and a wonderful rest day of Sabbath. Então, tenham todos um sábado maravilhoso, um bom dia de descanso. If there's no other comments, let us pray. Se não temos mais nenhum comentários, nós vamos agora encerrar com uma oração. Quem puder se ajoelhar. Eu gostaria de comentar. Please do. Comenta. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque eu estou de fone. Eu gostaria de comentar que eu aprendi muito com esse estudo e que dá para ver que há muita diferença em ensinar, educar e controlar.
né, ser controlador. E também que nós pais, né, nós ficamos com medo e aí a gente quer controlar para que não venha a acontecer alguns prejuízos à vida dos filhos. Mas que a gente está percebendo que há tanto prejuízo ou até maior em controlar com esse medo de deixar, né, que os filhos tenham escolhas, traz muitos problemas tão maiores quanto a gente imaginava em deixar eles ter as próprias escolhas e talvez cair em algum tropeço que nós julgaríamos como muito errado, né? Então, pensando assim, é muito melhor buscar, né, a forma que Deus nos ensina com amor e liberdade e ter equilíbrio, né? Porque o que ele está tentando ensinar para a gente é ter equilíbrio. Obrigada. Thank you, Chris. God bless you. Obrigada, Cris, que Deus te abençoe. Okay, so let us pray. Então, vamos encerrar com uma oração. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity that you have given us. Pai Celestial, nós te agradecemos muito por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Lord, it's a very sensitive topic. É um tópico bem sensível. We need your help as parents. E nós precisamos da tua ajuda como pais. Mold us, Lord. Que o Senhor nos molde. Shake us, Lord. Que o Senhor possa nos sacudir. Help us to remember where we are. E que o Senhor nos ajude a lembrar onde nós We have encontramos. come to the final stage of its history. Nós chegamos só à fase final da história desse mundo. And we need you as parents. E nós, como pais, precisamos de ti. Teach us and train us again. Que o Senhor nos ensine e nos treine novamente. Forgive us, Lord Jesus, where we have gone wrong and where we have failed you. Nos perdoe, Senhor, onde nós erramos e onde nós falhamos. Help our children that are still in situations of these type of parents. Ajude os nossos filhos que ainda estão nessas situações com esse tipo de pais. Continue alerting them that they don't need to stay in these situations. Que o Senhor possa continuar alertando esses filhos que eles não precisam permanecer nessas situações. Help them to know that you are with them. Que o Senhor os ajude a saber que o Senhor está com eles. For you have said you will never leave us or forsake us. Porque o Senhor disse que nunca iria nos deixar nem nos desamparar. So my prayer is for the child to take back what you have given them, Lord. Então a minha oração é para que os filhos tomem de volta aquilo que o Senhor lhes deu. The godly freedom that you have given them. Essa liberdade em Cristo que o Senhor lhes permite. Continue blessing this movement, our leaders, and each and every person of this movement, Lord. Que o Senhor continue abençoando esse movimento, os nossos líderes, cada pessoa desse movimento. Take care of our families. Cuide da nossa família. Take care of the children that are finding it weak and difficult, that have problems. Cuide dos filhos que estão fracos, que têm problemas, estão enfrentando dificuldades. Take care of the parents that is really holding on, Lord, to take care of these children. E tome conta, Senhor, dos pais que realmente têm buscado e procurado cuidar dos seus filhos. And also the parent that has this dominating way, we pray for them as well. Mas também oramos por esses pais com essas características In controladoras. all, Lord, we want to thank you once again for your love and your grace and mercy upon us. Em tudo, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, a tua graça e misericórdia para conosco. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.